telespectadores, viemos hoje a Setúbal. Setúbal é uma bela cidade, mas nós não viemos visitar a cidade. Viemos especialmente a uma rua, a Rua do Barão de Batissol. É uma rua antiga, uma rua do tempo de Setúbal, dos laranjais, dos almocreves, dos salineiros, dos pescadores, tempo de grandes progressos em Setúbal. E nessa rua entramos numa porta, o número 12, para nos encontrarmos com o poeta Manuel Maria Barbosa de Bocage. Bocage é a maior figura de Setúbal. Ergueram-lhe aqui um monumento enorme. O feriado municipal da cidade é o 15 de setembro, quando faz anos que o grande poeta nasceu. É realmente o mais conhecido poeta português do século XVIII e é um caso de erupção, de gênio poético, desordenado, caótico, violento, mas um gênio que parece que sai por todos os lados. Esta casa que estão a ver é a casa onde ele nasceu. Nasceu no dia 15 de setembro de 1765. É, portanto, no meio do Consulado de Pombalino que nasce Bocage. E eu creio que isso tem influência na vida dele. A casa foi comprada pelo tal Barão de Batissol, oferecida ao município. Depois disso foi escola primária, foi junta de freguesia, foi muita coisa, até que em 1965, quando fez 200 anos do nascimento do poeta, muitas pessoas reclamaram que se instalasse aqui um memorial de Bocage, um museu reunindo algumas peças, mas sobretudo para recordar a sua obra. E assim se fez. Este museu está aqui dividido em compartimentos, isto é engraçado, são 7 compartimentos correspondentes às 7 musas inspiradoras de Bocage. Segundo esta visão, as 7 musas que inspiraram Bocage seriam: primeira, a inspiração; segunda, o lirismo; terceira, a revolta; quarta, a dor; quinta, a ironia; sexta, a boémia; e sétima, o erotismo. É muito discutível esta teoria, até porque há aqui repetições. É evidente que a inspiração e o lirismo são a mesma coisa, a boémia e o erotismo são a mesma coisa, mas é uma maneira de expor. Na biografia de Bocage há um facto que me parece muito importante e que os biógrafos omitem. Parece que têm vergonha de dizer isso. Bocage é, durante toda a sua vida, um revoltado. Revoltado contra tudo. Como sabem, uma pessoa está sempre inscrita num conjunto de estruturas. A estrutura mais pequena que nos envolve é a família, a segunda estrutura é a terra, depois é a pátria, depois é o Estado, depois é a cultura. Bocage era contra isso tudo, fez troça de tudo isso. Como é que isso se explica? Imaginem um jovem, um garoto, cheio de talento, ele fazia já versos aos 8 anos, e que teve uma infância terrível. Ele nasceu nesta casa e teve aqui até aos 6 anos uma vida confortável. Era filho de um bacharel Barbosa. O bacharel Barbosa era advogado aqui em Setúbal, no tempo em que Setúbal era uma terra rica. A mãe é que lhe deu o apelido de Bocage, mas era um apelido que foram buscar a um avô almirante francês que tinha vindo há muitos anos a Portugal reorganizar a nossa marinha e que era considerado na família o nome mais notável. Isto quer dizer, não fazem parte da nobreza francesa, são da burguesia média, viviam bem aqui. Quando tinha Bocage 6 anos, veio a polícia e prendeu o pai.
Marquês de Pombal mandou prender o pai. Bom, aqui em Setúbal dizia-se era por ser amigo de alguns adversários de Pombal. Outros diziam, não, é que ele quando esteve não sei onde, as contas que apresentou não estavam certas. Seja como for, os anos passaram, porque quando Pombal prendia uma pessoa, era para todo sempre. Ficou no calabouço e a família entrou na miséria. A mãe morreu quando ele tinha 10 anos e, portanto, ficou sem pai nem mãe e morreu de desgosto. Por isso, passou fome, passou tudo. Não admira que uma criança que na infância conhece este quadro de injustiça, de opressão, de violência, fique toda a vida revoltado contra tudo, porque realmente o mundo que ele conheceu na infância é um mundo revoltante. Aos 16 anos vai assentar praça aqui em Setúbal. O quartel ainda está lá embaixo, ainda é o mesmo, era a Infantaria 7. Esteve 2 anos como recruta, mas não se deu bem com aquilo, foi-se embora, foi para Lisboa, algum parente lhe deve ter facilitado isso, foi para a Escola de Marinha. A Escola de Marinha era um curso de oficiais de Marinha que durava 3 anos. Ele andou lá 5 anos. E parece que não acabou o curso. Ele não estudava. Passava o tempo todo nos botequins do Rossio, com os amigos. O talento dele já soava, porque era um homem que punha-se em pé a dizer versos, e os versos saíam torrencialmente daquela boca, e genialmente. E eram versos diferentes, porque estava-se no tempo da Arcádia. Ora bem, é preciso saber o que é o tempo da Arcádia. Os Árcades eram poetas muito refinados, muito finos, muito convencionais, que nunca davam às coisas o nome que elas tinham. Por exemplo, um vento fraco era um brando zéfiro, um vento forte era um bravo noto. Havia assim uma equivalência, palavras antigas, e tudo aquilo era convencional, não tinha sinceridade, nem força, nem verdade nenhuma. Arcádia, porque na Grécia havia uma província particularmente pouco desenvolvida, com muitos pastores, e eles tomavam nomes de pastores, e portanto eram pastores da Arcádia que faziam versos, numa época extremamente pobre e convencional da nossa poesia, e contra isso, bocais reais, mas reais com a linguagem poética que ainda é mesmo uma linguagem da Arcádia. Ele usa versos da Arcádia. E imita Camões. Ele deve ter lido Camões na escola, não sei. A verdade é que ele tem uma admiração enorme por Camões e chega ao ponto de se comparar a Camões. São de Bocage estes versos. Camões, grande Camões, quão semelhante acho teu fado ao meu quando escutejo. Igual causa nos fez, perdendo o Tejo, arrostar com o sacrílego gigante. O sacrílego gigante é o mar, cá está a linguagem árcade. Não diz o mar, diz o sacrílego gigante. Como tu, junto ao Ganges sussurrante, da penúria cruel no horror me vejo. Como tu, gostos vãos, que em vão desejo, também carpindo estou, saudosamente. Ludíbrios, como tu, da sorte dura, meu fim demanda ao céu, pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu tu és, mas, ó tristeza, se te imito
nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. O próprio soneto é uma imitação cameriana. É claro que aqui só é verdade, a última parte. Se o imita nos transes da aventura, não o imitava nos dons da natureza, porque evidentemente não se pode comparar o gênio poético de Camões com o talento exuberante, torrencial de Bocage. São coisas completamente diferentes. Mas esta imitação de Camões acompanha-o a vida inteira. Realmente esteve em Lisboa, aqueles 5 anos na Escola Naval, em que ele frequentava sobretudo o Nicola. O Nicola é um café do tempo dos botequins. Ele ia para ali, nessa altura não era o café que se tomava, já era muito café, mas era sobretudo bebidas alcoólicas. E ele embriagava-se com os amigos todos. Mas aí era um gênio, era espantoso ouvir aquele homem falar, punha-se em pé e ficava tudo deslumbrado, com uma linguagem diferente, uma linguagem do povo, uma linguagem que toda a gente entendia. Bom, ao fim desses 5 anos, nomearam-no como guarda-marinha para ir no navio para a Índia. E ele foi, está ali o mapa, ele sai de Lisboa, o navio faz escala no Brasil, como era costume, o navio da Índia fez escala no Brasil, onde ele passou algum tempo e gostou muito do Brasil. Depois o navio passou por baixo do Cabo da Boa Esperança e foi a Moçambique, e daí foi para Goa. Ele não gostou de estar em Goa. Não gostou, foi bem recebido, mas realmente tem sonetos que injuriam. Era uma cidade pequena, a cidade de Goa era uma pequeníssima Lisboa. Ele não gostou daquela gente e insultou-os. E o governador teve que o mandar embora de Goa para Damão. Bom, se Goa era pequena, estreita e presunçosa, Damão era muito pior. Ele foi para lá, agora já não como guarda-marinha, mas como tenente de infantaria, porque na marinha não o quiseram. E ele, a certa altura, com um companheiro, arranjaram um barco e fugiram. Desertou, deixou de fazer parte das Forças Armadas e conseguiu navegar de Damão até Macau. Chegou a Macau e em Macau viveu, foi muito bem recebido pelo governador. O governador já o conhecia de fama e foi muito bem recebido. Ele gostou da cidade de Macau, só diz bem, mas ele não tinha dinheiro, não era, pediu esmola, passou fome, até que lá conseguiu arranjar dinheiro para voltar a Lisboa. E ele voltou a Lisboa em 1790. Isto também é importante. 1790. Como sabem, uma das datas decisivas da história da Europa é 1789. É em 89 que o povo de Paris assalta a fortaleza feudal da Bastilha, mata os guardas que lá estavam e se inicia o grande processo da Revolução Francesa que vai transformar o mundo. Essas notícias chegam a Portugal e Bocage aceita-as ansiosamente e a sua lira toma mais esta nota. Ele agora defende a liberdade. É dedicada à Revolução Francesa este poema: liberdade, onde estás? Quem te demora? Quem faz que o teu influxo em nós não caia? Porque, triste de mim, porque não raia já na esfera da Lísia a tua aurora? Lísia é Lisboa. Da santa redenção é vinda a hora, a esta parte do mundo que desmaia. Oh, venha, e trêmulo descaia despotismo feroz que nos devora. Eia, acorda o mortal que frio e mudo oculta o pátrio amor, torce a vontade e em fingir por temor empenha tudo. Movam nossos grilhões tua piedade, nosso numen tu és, e glória e tudo, mãe do gênio e prazer, ó liberdade. Chamar a liberdade mãe do gênio e prazer
É curioso porque, de facto, são anos em que ele vive na estúrdia dos bordéis lisboetas. Ele conhece inúmeras raparigas que, em folhear a obra erótica do poeta, parece que ele passava o tempo com mulheres. São inúmeras. E esse erotismo, por vezes, é tão escabroso. Chega ao ponto de ser obsceno. Bom, é certo que não sabemos ao certo o que é obra de Bocage e o que lhe é atribuído. Porque os versos eróticos geralmente não têm nome do autor. Eles não queriam que soubesse. E tudo quanto é desbocado e escancarado é atribuído a Bocage. Bom, mas durante esses anos não tem emprego, vive do álcool que os amigos lhe pagam, é uma glória, é logo convidado para a Nova Arcádia. A Nova Arcádia é um centro extremamente seleto, é às terças-feiras na casa do Conde Pombeiro, e onde se juntam os poetas muito com as parrucas brancas, com casacas de seda, a dizer versos que não valem nada, e onde ele irrompe. É quase como se um macaco bravo entrasse numa loja de porcelana, parte aquilo tudo, começa a dizer troça, a troça das terças-feiras de Lereno. O Lereno era o Conde Pombeiro, e a cidade inteira ri agora dos Árcades, das Arcádias, daquilo tudo, e ele acaba por sair. Bom, em 91 publica o seu primeiro livro de versos. Ele, ao chegar a Lisboa, em 90, tem um grande desgosto. Quando ele partiu para a Índia, namorava uma menina aqui de Setúbal, a Gertrudes, aquele chama Gertrúria, que era filha do comandante do Forte do Otão, e era uma paixão realmente devoradora, ardente, como tudo quanto ele fazia, uma paixão sem limites. Enquanto anda por lá, faz versos à sua saudosa Gertrúria. Quando volta, encontra a Gertrúria casada com o irmão dele, um irmão mais velho, que era muito mais equilibrado, sereno, era um rapaz de futuro, ao passo que aquele Manuel Maria já se via que era uma pessoa endiabrada. Portanto, ela casou antes com o irmão. E isso deu um grande desgosto a Bocage, como se vê pelos seus versos. É então que ele escreve um poema célebre, Pavorosa Ilusão da Eternidade. Bom, mas é claro, tudo isto chegava aos ouvidos da polícia. Isto é uma altura em que a polícia de Lisboa andava a tentar evitar de toda a maneira que as ideias da Revolução Francesa chegassem a Portugal. Os livros eram apreendidos, era tudo quando se cheirasse a Revolução era proibido. Mandava o intendente-geral da polícia, Pinamanique. Bom, e o Pinamanique chegaram-lhe aos ouvidos estas coisas, liberdade onde estás, quem te demora, e mandou prender o autor destes versos. Bom, ele foi preso em 97 e a partir daí a vida dele é realmente um drama, porque ele está doente. Aqueles anos de estúrdia, de privação de tudo, de álcool, de botequins, de fumo, de tabaco, ele fumava muito, isso deu cabo dele, arrumou com ele. Vem agora a máscara dele, é um homem realmente precocemente envelhecido. Ainda não fez 40 anos, mas é já um frangalho quando o metem na cadeia. E metem na cadeia do Limoeiro, acusado do crime gravíssimo, de lesa majestade. Metem-no, portanto, numa cela que tem poucos palmos, ele tem que dormir no chão, não dão comida, são os amigos quem lhe vai valer, conseguem que os juízes mudem a acusação. Afinal, não é lesa majestade. Afinal, o crime é contra a religião. A religião é que ele defendeu. É claro que se o crime era contra a religião, o tribunal competente era a Inquisição. E a Inquisição, nessa altura, era muito menos cruel do que a polícia do Pinamanique. A Inquisição, enfim, apesar de tudo, tratava as coisas com uma certa humanidade. Pegaram no poeta, tiraram do Limoeiro e levaram para o convento de São Bento da Saúde. É o convento onde hoje funciona a Assembleia da República. Ali esteve algum tempo, até que foi mudado para o hospício
das necessidades, o convento dos oratorianos, que foram encarregados de dar uma nova educação. O problema do Bocage era para eles uma educação viciosa. Portanto, tiravam-lhe aquelas ideias, punham-lhe outra, mas isto também durou uns meses, foi bem tratado e puseram-no outra vez em liberdade. Em liberdade, mas ele já estava muito doente. Recolhe a casa, uma casa que a irmã lhe pagava na travessa André Valente, é uma travessa ali perto da Rua do Século, ao fim da calçada do Cômoro, lá já ainda a casinha onde ele morreu, e a morte dele emociona profundamente o povo de Lisboa. E quando se trata de avaliar o valor desta figura literária, é preciso ter isto presente. É certo que os grandes críticos da literatura põem muitas reservas à poesia bocagiana. É cheia de exagero, é cheia de contradições, por um lado um vocabulário arcade, por outro lado sentimentos diretos psicológicos que parecem já prenunciar o romantismo, mas no fundo daquilo tudo não é de escola nenhuma, é um poeta selvagem, aquilo é puro gênio, a brotar à superfície com toda a força. Bom, e por vezes com exageros de evidente mau gosto, com versos forçados. Bom, o último soneto de Bocage, ditado já entre as agonias da sua morte, é este: já Bocage não sou, à cova escura meu estro vai parar desfeito em vento. Eu aos céus ultrajei, o meu tormento leva-me, torno sempre a terra dura. Conheço agora, já com vã figura, em prosa e verso me fez meu louco intento. Musa, tiver algum merecimento, se um raio da razão seguisse pura. Eu me arrependo, a língua quase fria brada em alto pregão à mocidade que atrás do som fantástico corria. Outro aretino fui, a santidade manchei. Oh, se me queres, gente ímpia, rasga meus versos e crê na eternidade. O Aretino é um famoso herege do século XVI. Este soneto é realmente uma confissão de negação, de destruição. É o homem que no fim da vida renega a sua própria obra.